Nos meus estudos, investir em varejo pelas ações tem dado um pouco errado, a rentabilidade fica bastante. Eu tô que olha aqui, todo mundo pesquisando esse TRXF11, TRXF11, fundo imobiliário muito bom. Hoje o nosso tema vai ser fundo imobiliário. Quem não gosta de fundo imobiliário receber dividendos mensais e investir em imóveis reais? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Investir em fundos imobiliários é interessante. O que eu gosto, que eu acho mais legal é, além da gente poder participar da comunidade imobiliária ali, investindo em imóveis reais, investindo em alguns CRIs também, investindo no agronegócio, a gente tem um benefício motivador do pequeno investidor, que é os dividendos mensais. Os dividendos eles são muito importantes para a construção de uma verdadeira carteira de dividendos robustas para o futuro, para ela ser sua renda passiva. Porque ele vai te ajudar, enquanto você não utiliza isso como a sua renda, vai utilizar para te ajudar nos aportes em novos fundos. Então, eu recebo os meus dividendos, junto com o meu aporte, compro mais fundos imobiliários, mais ações, mais ativos aí dessa área de investimentos. E hoje eu trouxe aqui para a gente estudar e ver, que eu achei bem interessante, e é o que todo mundo tem falado, que é o TRXF11, que é esse fundo imobiliário que está locado a sua carteira, na grande maioria, no varejo. Interessante de investir. No varejo, inclusive, deste fundo que me chamou a atenção, foi as grandes lojas que ele participa. Mas vamos entender direitinho, passo a passo aqui, desse fundo imobiliário, tá bom? Olha só, esse fundo ele tem uma gestão mais ativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gestora, ela visa a aquisição e desenvolvimento e a venda e locação dos grandes imóveis. Então, ela está sempre mexendo ali um pouquinho na rentabilidade do fundo imobiliário com os ativos da carteira, comprando novos imóveis, investindo em novas construções, comprando um terreno para construir uma loja futura. E também, um dos fatos que me chamou mais atenção é do investimento que eles fazem para grandes empresas. Então, eles buscam os locatários como os grandes ali varejistas e também contratos de longuíssimos prazos, né? Então, o TRXF11 ele é da gestora TRX, mas ele é administrado para a BRL Trust. O valor patrimonial é de 1,36 bilhões. Todos os seus 52 imóveis, todos os seus 52 lojas valem 1,36 bilhões. Como está ali hoje um cenário de tendência de queda de taxa de juros, os fundos imobiliários de tijolo eles tendem a valorizar, o que mostra um valor de mercado. Os investidores estão dispostos a pagar 1,49 bi pelo fundo imobiliário. Está com 108 mil cotistas. O mais interessante que me chamou a atenção quando eu fui pesquisar nesse fundo é que é zero vacância financeira e física. Os 52 imóveis que esse fundo imobiliário tem atualmente estão todos ocupados nesses 18 estados aí, distribuído também numa diversificação regional bem interessante também para a gente. Falando sobre valor patrimonial e valor de mercado, quanto que realmente vale, ou quanto que nós estamos dispostos a pagar pelo fundo imobiliário, vou deixar esse vídeo aqui, onde eu te ensino a analisar mais profundamente o que é esse preço sobre o valor patrimonial. Você vai aprender a analisar se o preço do ativo está de acordo com o seu valor patrimonial, se está caro, se está barato, como que funciona isso na prática, certo? Vamos lá. Então, um dos clientes que esse fundo imobiliário tem, olha só, várias lojas gigantes, ó, Pão de Açúcar, ele tem o Grupo Açaí, tem o Grupo Mateus, tem o Carrefour, tem a Leroy Merlin, tem o Grupo Extra. E mais interessante também, além de ter todos esses grandes varejistas aí que dominam praticamente todo o nosso país, ele está concluindo e começando novas obras. Uma das obras que ele está começando é das lojas Obra Max, que é uma varejista de materiais de construção lá em Piracicaba, em São Paulo. Então, a gente está construindo este imóvel para poder fazer a locação para esse cliente e também está terminando as obras aí da Leroy Merlin lá em Salvador, na Bahia. Então, fundo, isso mostra a gestão ativa do fundo que vem potencializando o patrimônio líquido do fundo. O que esse patrimônio líquido do fundo quer dizer que os imóveis, além de ter esse crescimento, eles tendem à sua valorização também. Então, assim como todo mercado imobiliário, tende aos imóveis daqui a 5, 10, 15 anos se valorizarem. Por isso que é interessante também quando você estuda um fundo imobiliário, quando você investe em fundos imobiliários,
essa potencialização da valorização futura do ativo. Por isso que é interessante, quando você for analisar os investimentos em si, compare coisas iguais. Não compare fundos imobiliários com renda fixa, não compare fundos imobiliários com o Ibovespa, porque tem distorções, são ativos diferentes, são propostas diferentes de investimento. Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo, tá? Vou deixar aqui uma playlist só sobre fundos imobiliários que eu venho analisando para a gente, para você poder ir aprender, para você se inspirar, para aprender a investir também direitinho, certo? Então assim, como que esse fundo imobiliário, como que o TRXF ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro, ó, grande parte são das receitas imobiliárias da locação das lojas. Depois ele tem os rendimentos imobiliários, que são dos fundos imobiliários que o fundo tem. Depois ele tem as receitas financeiras, que provavelmente deve ser de um pouquinho de renda fixa, que eu já vou mostrar a diversificação da carteira dele mais para frente. Ele tem um pouco de despesa de operações, despesas financeiras também está um pouquinho elevado, e guarda também a reserva de lucro para garantir ali uma maior segurança para o fundo imobiliário. Então, com todas essas receitas e despesas calculadas, a gente tem um dividendo aqui do último mês de 90 centavos pelo fundo imobiliário. Então, cada cota pagou um dividendo de 90 centavos. E para a gente entender isso mais a fundo, eu trouxe aqui a demonstração dos resultados. Eu já destaquei 2 pontos importantes para a gente olhar. Então, a gente vai olhar aqui essa última coluna, que é o acumulado dos 12 meses, e o total das receitas. Nos últimos 12 meses, o fundo receitou 182.719.000. Só que teve uma despesa de 51.184.000. Para analisar, além daquelas taxas lá do início, taxa de administração, taxa de performance, é interessante, num fundo imobiliário, a gente analisar o quão as despesas impactam nas receitas. Porque, às vezes, fundos podem ter uma receita muito grande, né? Eles podem receber muito de clientes, só que se a despesa estiver elevada, torna não tão atrativa assim. Então, para isso, a gente faz um cálculo. Toda vez que você for querer analisar a relação entre a despesa sobre as receitas, né, o que gasta sobre o que ganha, você vai dividir um pelo outro. Então aqui eu dividi os 51 milhões dividido por 182 milhões. Eu dividi as receitas, dividi as despesas pelas receitas, deu um total de 28%. Alguns investidores eles indicam que entre 10 a 15% de despesas financeiras, que é o saudável interessante. E eu fui analisar o porquê que isso está mais alto, tá? O que acontece? Esse fundo imobiliário ele usa como método de alavancagem alguns CRIs. Então ele tomou algumas dívidas para poder investir, para poder comprar imóveis, para poder comprar terreno, para poder fazer justamente essa gestão ativa da carteira. Então olha só, aqui ele tem, né, o saldo devedor das securitizações. Além de ter a relação de securitização pelo ativo, ele tem também os investimentos em ativos de alta liquidez. Aqui ele dividiu direitinho onde que estão sendo realizadas essas dívidas que ele tomou para que o fundo pudesse crescer. Então, parte daquelas despesas mais elevadas estão associadas não a gastos desnecessários, a meu ver, mas sim a tentando fazer com que o patrimônio líquido do fundo aumente e com isso aumente também ali os nossos dividendos futuros. Então, por isso que essa despesa representa 28% de todas as receitas do fundo imobiliário. Entendeu direitinho aqui? Quando pegar um fundo imobiliário, vê por que ele está gastando tanto. Despesa desnecessária, excesso de taxa de administração. Não, aqui nesse caso é para investimentos para o próprio fundo imobiliário e de acordo com a gestora está controlado dentro de um pagamento saudável ali, diluído em alguns anos, certo? Falando em pagamento, a gente gosta de quê? De dividendos, e esse fundo imobiliário nos últimos 3 anos, ele teve dividendos crescentes, que é o que a gente gosta, porque dividendos crescentes tendem a corrigir também ali o IPCA, né, a nossa taxa de inflação. Então, será que ele vai continuar tendo esses dividendos crescentes? Isso a gente ainda não sabe, porque o ano não terminou, mas se tudo der certo, pode ser que sim. Interessante também investir em fundos imobiliários que pagam dividendos crescentes. Muitos fundos imobiliários, inclusive os fundos atrelados a dívidas, né, fundos de papel, eles têm os dividendos muito oscilantes. Já trouxe aqui no canal alguns vídeos sobre isso. Sobre a alocação dos recursos, como que é a carteira dividida desse fundo? Ele tem, olha só, 70% do patrimônio líquido do fundo está em imóveis reais.
Depois ele tem um outro fundo imobiliário da própria gestora, que é o TRX-B11. Isso também me preocupa um pouco. Eu vou trazer para vocês o porquê que ele tem esse fundo. Tem quase nada em renda fixa, tem quase nada em CRIs e tem 4% em outros fundos imobiliários, tá? Mas vamos conversar sobre isso mais para frente. Os fundos imobiliários que o TRX tem é o TRX-B, ele tem o CPTS, tem o EVBI, tem o TRX-F, que é o próprio, e tem o Iridium também. Então ele está dividido aí nesses 5 fundos imobiliários. E o legal também, interessante de analisar fundo que fazem locações, é o tipo de contrato. Então o contrato do TRX-F11, ele tem 97% de contrato atípico. Esse contrato atípico traz para o fundo imobiliário muito mais segurança, porque para o cliente sair é muito mais difícil, ele tem que pagar umas taxas muito elevadas para poder sair. Então é um desincentivo. Além do benefício de ter os contratos longos também, né? Um de contrato típico, só 2%, tá bem legal. E como que é esse portfólio do TRX-F11? Ele tem 20 lojas do Pão de Açúcar, ele tem 20 lojas do Açaí Varejista, ele tem 5 lojas do Extra, uma Carrefour, uma do Leroy Merlin, 3 lojas do Grupo Mateus, 2 lojas da Obra Max. Então isso dá aquelas 52 lojas, todas locadas, todas com adimplências, 0 vacâncias, 0 inadimplências, que traz uma maior atratividade. Por isso que todo mundo está comentando sobre esse fundo imobiliário. Interessante agora a gente prestar bastante atenção aqui no seguinte. Então eu falei que o TRX-F11 ele tem um próprio fundo da sua gestora, que é o TRX-B11. E por que esse fundo fez isso? Ele queria comprar algumas lojas do grupo Pão de Açúcar. Então, só que ele não queria misturar isso com as dívidas do próprio fundo. E outra coisa, ele precisava de um investimento de muito maior relevância, muito maior aporte de investidores institucionais grandes, com bastante dinheiro. Então, com isso, o que ele fez? Ele meio que desmembrou, criou esse outro fundo imobiliário para poder comprar as outras lojas, né? Então, ele comprou aqui, além das 4 lojas do Pão de Açúcar, ele comprou mais 13 lojas para Açaí. Então, ele pegou o fundo imobiliário grande, desmembrou, criou um outro fundo imobiliário anexo para poder captar recurso de investidores grandes para comprar essas lojas, para depois o TRX-F11 absorver esse outro fundo imobiliário. No futuro, a gestora ela comenta que ela quer realmente fazer isso, e fazer um fundo só. Então, essa divisão eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto isso antes, mas eu achei bem legal por conta de deixar o fundo imobiliário principal um pouco mais seguro, resguardado, e parte por uma gestão mais ativa desse outro fundo. Então, isso foi o que me chamou mais a atenção. E por que investir em fundos imobiliários? Por que investir em fundos imobiliários de varejo? Assim, na minha opinião, o que acontece? É um jeito de você diversificar o seu portfólio, além de receber os dividendos mensais, claro, e também ter uma leve exposição no varejo, uma vez que, na minha opinião, nos meus estudos, investir em varejo pelas ações tem dado um pouco errado. A rentabilidade fica bastante negativa, as ações de varejo elas oscilam bastante, ao contrário dos imóveis físicos do grupo ali de varejo. Por isso que eu achei interessante, é um jeito de você entrar no mercado de varejo, aproveitar ali o consumo, aproveitar o crescimento do país. E para a gente ser cotista do TRX-F11 lá na B3, o que a gente tem que fazer? Tem que pagar por cota R$ 110,50, que ele te devolveu um dividendo de 90 centavos. Isso dá um yield nos últimos 12 meses de 9,73. Para um fundo imobiliário de tijolo, tá até muito legal. Tem fundo que paga 6, 5, então tá bem motivador, que tá negociando um preço sobre o valor patrimonial de 1,04, ou seja, 4% um pouquinho mais caro. Lembra lá do início, do valor patrimonial e o valor do mercado? O valor do mercado tá com esse acréscimo de 4%. Por quê? Por todos os benefícios que eu citei aqui do fundo, pela diversificação, pela zero vacância, pelas propostas futuras, pelo desenvolvimento e pela gestão ativa do fundo. Lembrando que não é indicação de compra e de investimentos, é para você ampliar os seus estudos, certo? A rentabilidade por dividendo dá 0,8% ao mês, se ele continuar pagando o que ele tem pago, ou se ele crescer igual tem crescido aí ultimamente. Eu espero que você tenha aprendido algo aqui nesse vídeo. Se esse vídeo te ajudou,
peço para que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tem vídeo pelo menos 3 vezes na semana e comente aqui um fundo imobiliário para a gente trazer no canal para estudar, certo? E outra coisa, para finalizar, eu vou deixar aqui uma playlist e um card de um próximo vídeo meu para você conseguir ali desfrutar mais do conteúdo do canal, tá bom? Enquanto que eu te vejo lá num próximo vídeo.